Ministério Público de Mato Grosso do Sul abriu uma investigação para apurar 12 fazendas por focos de incêndio no Pantanal. Com a ajuda de satélites, os promotores identificaram que só nessas propriedades a área queimada foi de quase 50 mil hectares entre maio e junho, o mês passado, portanto. Vamos até Corumbá conversar sobre isso, algo tão sério e preocupante, com o nosso repórter Jaderson Moreira. Jaderson, bem-vindo. Boa tarde para você. É uma investigação que está começando. Qual o prazo dela e o que se busca, portanto, aí em relação a tudo isso? Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. O Ministério Público Estadual vai investigar as causas de incêndio em 12 propriedades rurais do Pantanal de Mato Grosso do Sul. O fogo destruiu exatamente 49.874 hectares nessas áreas. E ainda de acordo com o relatório do Ministério Público Estadual, entre 10 de maio e 30 de junho, foram constatados 14 incêndios de grandes proporções, abrangendo aproximadamente 293 mil hectares, distribuídos entre 177 propriedades rurais, uma terra indígena e 3 unidades de conservação. O fogo atingiu também o Pantanal boliviano, que faz fronteira com Corumbá. E por lá, as chamas destruíram quase 40 mil hectares. O relatório do MPE aponta ainda que em 4 propriedades rurais foram registrados incêndios em anos anteriores, situação que está sendo investigada. Importante dizer que quase todo o Pantanal está em fazendas particulares. Segundo o MPE, ainda não é possível identificar, então, se o incêndio nessas áreas foi criminoso ou por causas naturais. Até agora, os incêndios já destruíram mais de 720 mil hectares do bioma. E o combate ao fogo não para. Aqui em Corumbá, na sede do Preve Fogo, foi montada toda uma estrutura para cerca de 200 brigadistas. Pelos próximos dias, a barraca vai ser a casa do Alex. A bagagem tem um item especial. A gente, às vezes, o corpo precisa de uma energia espiritual. Às vezes você está aqui num combate desse e o corpo não é suficiente, você tem que pedir uma ajuda a mais. Na casa improvisada, vale tudo para ter um pouco de conforto. Lá nós estávamos com bastante casaco, né, à noite, e aqui ventilador, né, que sabemos, já combatemos aqui uma vez e sabemos como é que é a rotina, como é que é o clima. O cenário é como se fosse uma verdadeira operação de guerra. Esses caminhões vêm trazendo os equipamentos que vão auxiliar os brigadistas durante os dias em que eles ficarão aqui no Pantanal. E aqui do lado está sendo montado um refeitório, tudo para garantir que esses combatentes, quando retornarem, tenham um lugar melhor para conseguirem se alimentar. Que é importante que sempre em combate o brigadista se alimentem bem. Em campo, o trabalho é intenso. A área destruída pelo fogo já passa de 720 mil hectares, quase 5% do bioma. Quando anoitece, o combate não para. São cerca de 200 brigadistas de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Roraima e Rio de Janeiro. Até o fim de semana, mais combatentes devem chegar ao Pantanal. Com a chegada desse reforço, a gente vai poder dar um descanso também no nosso pessoal, manutenção de equipamentos e toda a estrutura para que, enquanto houver essa necessidade dessa grande operação, todos estejam em condições de trabalho e com segurança, que é mais importante. A logística é desafiadora. Na última semana, o reforço de barcos e helicópteros permitiu que as equipes chegassem mais longe. Mas em muitos pontos, o fogo parece não recuar. Sair cedo, sem hora para voltar. Essa é a rotina dos combatentes. Me marcou muito o que o Alex Tomás disse na reportagem. Brigadista, às vezes o corpo precisa de uma energia espiritual. Às vezes você está aqui num combate desse e só o corpo não é suficiente. Você tem que pedir uma ajuda a mais. É isso, né? Essa fé. Vem uma energia, uma força, uma fé para esse pessoal, né? Para enfrentar tudo isso, porque são horas e horas para chegar até um foco de incêndio, trabalho o dia inteiro, depois mais horas e horas para voltar para o acampamento. E vai, né? Um dia depois do outro, um dia depois do outro. Agradeço, dou os parabéns sempre aqui para os brigadistas. Vocês estão ajudando a salvar o nosso Pantanal, um dos biomas mais ricos e importantes do mundo, não só do Brasil. Na Europa, o verão mal começou e as altas temperaturas já estão assustando moradores e também turistas.
a ida do calor, olha só, essa onda toda chegou até a Rússia. Moscou está assim, bem diferente da primeira imagem que vem à cabeça dos estrangeiros. Nenhum casaco, nenhum chapéu de pele pelas ruas. A única coisa gelada que se vê derrete. A onda de calor que estacionou sobre a capital russa nos últimos dias é sem precedentes. Com temperaturas chegando a sufocantes 33 graus Celsius, o serviço público providenciou caminhões para molhar todo mundo com superjatos d'água. O calor é incrível, desabafa esse morador de Moscou. A praia está bombando e as inúmeras fontes da cidade nunca foram tão amadas. Na Grécia, o calor antecipou a temporada de incêndios florestais este ano e o primeiro-ministro grego já avisou que será um verão perigoso após uma seca prolongada com ventos fortes. Uma onda de calor escaldante também está atingindo partes do Oriente Médio e do norte da África, com temperaturas acima de 40 graus Celsius em alguns países. O engenheiro ambiental e especialista em clima da Tunísia, Handi Rached, calcula que 2024 será o ano mais quente já registrado, observando que superará as temperaturas extremas do ano passado. Rached informou que quase toda a região árabe sofre com a escassez de água e as altas temperaturas podem colocar pressão adicional sobre os recursos hídricos. Em junho, a Tunísia registrou uma evaporação de quase 1 milhão de metros cúbicos nas represas em um único dia. E o Marrocos ficou muito próximo disso, disse o engenheiro ambiental. A crise climática trouxe verões super quentes para a Europa, afetando não só a saúde e o bem-estar das pessoas, mas também a agricultura, o turismo, a economia, especialmente nos países mediterrâneos. No ano passado, muita gente desistiu de visitar lugares quentes por causa das ondas de calor e dos incêndios florestais recordes e escolheu destinos mais frescos no norte da Europa, o que não faz bem para as economias da Itália e da Grécia, que arrecadam muito com turismo. Subiu para 7 o número de pessoas mortas por causa da passagem do furacão Beryl por 3 países, Granada, Venezuela e também São Vicente e Granadinas. Essas imagens que você acompanha comigo aqui no telão são do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos e mostram exatamente o Beryl engolindo, passando com muita força por ilhas do Caribe. Hoje o furacão ele foi reduzido para a categoria 4, mesmo assim ainda é muito forte e os meteorologistas dizem que é alto o potencial de devastação na Jamaica, por onde o Beryl deve passar a qualquer momento. Vamos então conversar sobre isso com o nosso correspondente nos Estados Unidos, o Felipe Coalho. Ele acompanha, portanto, aí o deslocamento do furacão e as preocupações todas também das autoridades americanas, Porque há o risco de chegar na costa da Flórida, no Golfo do México também. Felipe, bem-vindo e boa tarde. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Neste momento, o furacão Beryl já está bem próximo da Jamaica e, segundo os meteorologistas, deve atingir a ilha daqui a 1 hora, mais ou menos, com ventos a 233 km por hora. À noite, ele deve passar pelas Ilhas Caimã e amanhã seguir em direção à região de Cancún e o Golfo do México. A rapidez com que Beryl ganhou força chama a atenção dos cientistas. Em apenas 10 horas, ele foi de um furacão categoria 1 para a categoria 4. Isso nunca tinha acontecido antes, fora do mês de setembro, que é quando acontece o auge da temporada de furacões aqui no Atlântico Norte. A Jamaica está sob toque de recolher desde o início da manhã de hoje e a medida deve seguir até às 6 da tarde, hora local. As últimas 24 horas foram de correria na ilha, onde autoridades e moradores se preparam para um furacão que pode ser mortal. I am now declaring the whole of Jamaica to be a disaster area. Eu declaro agora todo o território da Jamaica como zona de desastre pelos próximos 7 dias, afirmou o primeiro-ministro Andrew Holness num pronunciamento na TV. Nas ruas do país, corrida contra o tempo.
Moradores instalaram reforço de madeira para proteger portas e janelas de vidro contra a força do furacão Beryl. Em outros pontos da capital, Kingston, fila nos supermercados e nos postos de gasolina. Sem saber quando a rotina será retomada na ilha, os moradores tentam estocar o que podem. Por onde passou, Barry mostrou seu poder de destruição. Em São Vicente e Granadinas, 90% das casas do país foram parcialmente ou completamente destruídas. Barcos foram arrastados para o meio da rua. Os ventos interromperam o serviço de energia elétrica e de telefonia. A Sharon conta que só conseguiu sobreviver porque se abrigou no banheiro, o único cômodo da casa com teto de concreto. Todo o resto se foi com o vento. Foram 4 horas difíceis, de muita luta. Seymour, outro morador da ilha, desabafa. Sabe um filme com cenário de muita devastação? É assim que está a minha cidade agora. Uma bagunça. É difícil ver tudo isso. Na vizinha Granada, o furacão causou sérios danos em Cariacú, a principal ilha do país. Após avaliar os estragos, o primeiro-ministro afirmou: é um nível de destruição quase como um Armagedon. Além dos prédios danificados, devastação completa também na agricultura. Os manguezais estão totalmente destruídos. Os barcos, as marinas, a rede elétrica e o sistema de comunicação também estão sem funcionar. The entire communication system is completely destroyed. Essas imagens, feitas por um satélite antes e depois da passagem do furacão, mostram como as ilhas ficaram reviradas, com casas destruídas e vegetação arrancada. O porta-voz das Nações Unidas diz que a ONU está se preparando para enviar ajuda à população dos países já impactados pelo furacão e também para as nações que devem ser afetadas. A temporada de furacões no Atlântico Norte vai até o fim de novembro. Já pensou o sufoco, né? De quem está numa ilha dessa, sabendo que vai chegar um furacão desse jeito? Aqui no Brasil, o Rio Grande do Sul ainda se recupera de uma tragédia ambiental, 2 meses depois das enchentes que atingiram o estado com muita força. No total, 2.300.000 gaúchos foram afetados de alguma forma. Muitos estão conseguindo voltar para casa e contam com a ajuda de voluntários para reconstruir o lar. Mas para outros, esse drama todo, infelizmente, ainda está longe de acabar. Um mutirão de técnicos avalia as estruturas dos imóveis e depois informa a prefeitura se precisam de reformas. O nosso papel aqui é de olhar, em especial, se existe algum risco para o ocupante e, na sequência, qual é o desdobramento ou quais são as ações necessárias para que o lar possa ser habitável novamente. A Bárbara conseguiu voltar para casa, mas a estrutura está com problemas. E agora ter que sair de novo, eu nem posso imaginar isso, porque eu achei que com as reparaçãozinhas que eu estava fazendo, eu ia poder ficar em casa. Em tempos tão difíceis, o acolhimento e a solidariedade ajudam muito. A gente estava comprando o básico, conseguindo o básico, né? Mas aí quando a gente vê esses mimos, assim, esse carinho, eles fizeram a caixa pensando na minha família, pensando em mim, pensando nas coisas que trazem essa coisa afetiva, assim, de memórias. Isso é muito importante. A doação veio das voluntárias que distribuem kits para as vítimas das enchentes em Porto Alegre e cidades vizinhas. A gente tem um formulário, né, de inscrição, e nesse formulário a gente já consegue, tem uma aba que tu consegue contar um pouquinho da história da família. Então, a partir dessas histórias, a gente consegue montar um kit com itens para a pessoa, né? A proposta dessas voluntárias é de um olhar mais afetivo depois da limpeza e da reorganização da casa. São objetos como um trilho de mesa ou um porta-retrato, que fazem um imóvel ter cara de lar e ajudam a construir novas memórias. Isso é muito importante, é muito gratificante, é muito gratificante. Muito obrigada. Bonito, né? De ver esse abração todo aí. Esse abraço simboliza, né? Toda essa ajuda, né? Todo esse trabalho dos voluntários. É bem isso mesmo, né? É esse acolhimento, essa empatia, esse carinho. Você vê uma pequena, um porta-retrato, a diferença que faz, né? Para levantar a autoestima, para dar uma energia nova, para você enxergar no horizonte a possibilidade de
dar volta por cima. Parabéns, é isso aí. Jaqueline Brasil, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, obrigada. Boa tarde para você que está com a gente aqui no JH. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, Trali. Por favor, está mantida a previsão de chuva para essa região sul do país? Tá sim, Trali. Volta a chover hoje, só que de forma isolada em algumas cidades gaúchas. Mesma condição para amanhã e sexta-feira. No sábado, a chuva pode ser forte em parte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Há risco de temporal no sábado, da região metropolitana de Porto Alegre até o centro-sul catarinense. Uma frente fria e fortes correntes de vento serão os sistemas responsáveis pela chuva. Logo depois, a aproximação de uma alta pressão de origem polar, os modelos meteorológicos já mostram a possibilidade de formação de neve e chuva congelada entre a noite de sábado e manhã do domingo, tá? Nas serras gaúcha e catarinense. É o caso de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, e Urupema, em Santa Catarina. Já adiantamos essa previsão para você se preparar, mas claro que a gente vai monitorando e trazendo todos os detalhes, tá? Hoje fez frio de manhã, só que agora a temperatura até está mais agradável. Porto Alegre com 18, Florianópolis 25 e Curitiba 26 graus. Jaque, para as outras regiões, qual é a previsão? Trali, tem previsão de chuva isolada, aquela pancada, né? Do Amazonas, seguindo até o Ceará, do Rio Grande do Norte, até a divisa da Bahia com o Espírito Santo. Em grande parte do país, o tempo permanece firme e seco. A umidade relativa do ar deve cair em toda a área em amarelo aqui do mapa. E em laranja, o índice pode ficar abaixo dos 20%. E nessas mesmas áreas, onde está vermelho aqui no mapa, vermelho claro e vermelho escuro, não chove há quase 4 meses. E são condições climáticas que podem potencializar os focos de queimadas. Estamos falando muito sobre isso, né, Trali? E falamos agora há pouco, né, Jaque? Infelizmente, né, muitas florestas aí pegando fogo. Muita área verde. Ô, Jaque, e também está fazendo bem mais calor do que o normal para essa época do ano, né? Bem mais, Trali. Cuiabá, por exemplo, máxima de 36 graus, 4 graus acima do normal. Porto Velho e também Palmas com 35, 34 em Teresina, 28 em Salvador, 26 em São Paulo e 29 no Recife. Já que eu falei do Recife, vamos avançar um pouco mais em direção ao mar, direto para Fernando de Noronha, porque um pescador avistou baleias jubarte. Ele filmou ali uma dupla. Segundo pesquisadores, as baleias costumam se aproximar da região porque procuram águas mais quentes para reprodução. E até por curiosidade, aqui é o mapa da NOAA, que eu sempre mostro para vocês, né? Departamento norte-americano. O Oceano Atlântico está 1 grau acima do normal, exatamente na região de Fernando de Noronha e também no leste nordestino. Tá quentinho, né, Trali? Mas para a gente comparar, no Oceano Atlântico Norte, exatamente por onde passa o furacão Beryl, a temperatura está 2,5 graus acima do normal. E esse calor extra é o responsável por ter deixado o furacão tão intenso rapidamente e de uma forma tão precoce no início da temporada dos furacões. Me lembro bem daquela reportagem que você fez recentemente sobre a temperatura do mar, em que o especialista fala que os oceanos estão com febre. Com febre, é isso. É como se estivesse num estado febril, ou seja, não está aguentando, né, essa situação do aquecimento global. Tá preocupante, Trali. Valeu, obrigado, Jaque. Até amanhã. Se cuide, até Tchau, amanhã. Brigadão. Vamos juntos sempre aqui alertando, né? Pedindo pra gente cuidar mais da nossa natureza. Olha só, tem exatos 10 anos, durante a Copa do Mundo aqui no Brasil, que um viaduto em construção desabou e matou 2 pessoas em Belo Horizonte. Ana Clara, de 15 anos, estava no micro-ônibus com a mãe, Rana Cristina dos Santos, de 24 anos. Ela dirigia o veículo que foi esmagado na queda do viaduto no dia 3 de julho de 2014. Eu lembro da hora, assim, que a minha mãe pediu para eu sentar mais atrás, porque estava pegando muito sol onde eu estava, porque eu estava do lado dela. No que eu sentei, assim, já veio tudo e já desabou em cima do ônibus. E aí eu já desmaiei na hora. E quando eu acordei, eu olhei assim e eu vi minha mãe daquele jeito que ela tava. E aí eu comecei a gritar. A Ana Clara tinha 5 anos na época e estava empolgada, como todos, com a Copa do Mundo no Brasil. O viaduto Batalha dos Guararapes estava em construção
e ficava em um dos acessos ao estádio do Mineirão, que recebeu jogos do Mundial. O motorista de um carro, Charles do Nascimento, de 24 anos, também morreu. Os motoristas desses 2 caminhões esmagados sobreviveram. Entre os feridos, operários da obra e passageiros do micro-ônibus dirigido por Hannah. 23 pessoas ao todo. 2 meses depois do acidente, o que sobrou do viaduto foi demolido. Esse é o local onde ficava o viaduto. A avenida é uma das principais da cidade. É uma região muito movimentada e ligação ao aeroporto internacional de Belo Horizonte. No lugar de toda aquela estrutura erguida, hoje há apenas semáforos instalados. A polícia concluiu as investigações em 2015 e apontou que a causa da queda foi um erro no cálculo do bloco de fundação de uma das alças. Segundo o laudo, o bloco deveria ter mais ferragens para suportar a pressão. O Ministério Público denunciou 11 pessoas, entre elas os engenheiros responsáveis pelo projeto e pela execução da obra. Eles foram condenados por desabamento com morte e lesão corporal. Os crimes atribuídos a 2 engenheiros prescreveram pela idade avançada. As penas de outros 3 foram convertidas em pagamento de indenização e perda do registro profissional. Um foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão e pagamento de multa, mas recorreu e aguarda em liberdade a decisão da Justiça em segunda instância. Eu queria ver essas pessoas pagando. E pelo que eu vejo, eu não vou conseguir ver. 2 gerações que se ancoram para superar uma perda precoce e muito dolorosa. Na hora que ela vem chorar e eu pergunto o que é, Clarinha, eu tô com saudade da minha mãe. Eu não sei lidar com isso, porque acho que a dor do luto nunca passa. A gente só aprende a lidar com ela no nosso dia a dia, mas nunca passa. É bem isso mesmo, né? Você aprende a conviver com essa dor. Mais uma vez, nossos sentimentos aí, né, para as famílias. Você sente uma certa revolta com a falta, né, de punição e, ao mesmo tempo, essa saudade que fica para sempre. Mas é isso. Pensamento positivo, né, mandando energia boa, né, para as pessoas. E, enfim, tocando a vida aí com dignidade e com amor e com essas boas recordações, né, que vocês guardam das pessoas que se foram. Olha só, 7 pessoas morreram hoje de manhã no Rio de Janeiro, 3 operações policiais contra 2 facções criminosas. E entre os mortos está um capitão da Polícia Militar. Na França, a esquerda e a direita se mobilizaram para diminuir as chances de uma vitória esmagadora da extrema-direita nas eleições parlamentares. Você acompanha comigo aqui que 224 candidatos abandonaram a disputa por uma vaga na Assembleia Nacional. O prazo para as desistências terminou ontem. Candidatos que ficaram em segundo ou em terceiro lugar no primeiro turno abriram mão de concorrer para evitar a divisão da preferência dos eleitores e aumentar também as chances de derrotar os candidatos do Reunião Nacional de extrema-direita. O objetivo, então, é impedir que o partido de Marine Le Pen conquiste as 289 cadeiras necessárias para obter maioria absoluta na Assembleia e, com isso, conquistar o direito de indicar o primeiro-ministro francês. No caso, o presidente do RN, o jovem Jordan Bardella, e o segundo turno vai ser neste domingo. Amanhã são os britânicos que vão às urnas e também existem grandes chances do comando do país mudar de mãos. Vamos então a Londres, direto com o nosso correspondente Murilo Salviano. Murilo, conta pra gente como é que tá a disputa e o que esperar, portanto. Boa tarde e muito obrigado pela sua presença. Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa é uma eleição de resultado muito previsível, mas também histórico. Segundo as pesquisas, o Partido Trabalhista deve ganhar de lavada do Partido Conservador, que está há mais de 14 anos no poder.
As pesquisas apontam que os trabalhistas estão cerca de 20 pontos percentuais à frente. Inclusive, saiu agora uma pesquisa oficial projetando que os trabalhistas devem conquistar uma maioria dentro do parlamento que não se vê desde 1832. Mesmo com toda essa vantagem, o candidato Keir Starmer, que vocês veem na tela, o provável futuro primeiro-ministro, tem insistido para que os eleitores não tomem esse resultado como certo e compareçam às urnas. Já o atual primeiro-ministro, o conservador Rishi Sunak, que deve sair derrotado, disse hoje que está preocupado com a formação de uma possível supermaioria trabalhista ali no parlamento e falou que vai lutar por cada voto. Como é que funciona a eleição aqui no Reino Unido? É o seguinte, aqui é um sistema parlamentar, então os britânicos não votam num presidente, mas em deputados que vão representar as regiões no parlamento, e o partido que conquistar a maioria das cadeiras é convidado pelo monarca, o rei Charles, a formar um novo governo. Quem assumir Downing Street vai ter uma série de desafios, principalmente na economia. A inflação, para vocês terem uma ideia, chegou a bater mais de 11% em outubro de 2022. Os britânicos que estão acostumados aí com uma economia estável ficaram chocados com o preço dos alimentos. Recentemente, o Rishi Sunak até conseguiu domar a inflação, caiu aí para pouco mais de 2%, mas talvez tenha sido tarde demais, Trali. Obrigado pelas suas informações, Murilo. A gente percebe, obviamente, né, lendo artigos aí, acompanhando a imprensa britânica, que a população, né, especialmente a classe trabalhadora, está com muita dificuldade aí para conseguir pagar as contas exatamente por conta dessa inflação dos últimos anos, durante e pós-pandemia. Então, o poder de compra do povo também caiu muito por aí. Bom trabalho, valeu. Olha isso, de acordo com o jornal The New York Times, o presidente americano Joe Biden afirmou para um aliado que está avaliando se continua ou não na corrida presidencial. Você tem acompanhado aqui que os últimos dias foram de muita pressão sobre Biden, depois do desempenho dele catastrófico no primeiro debate contra o adversário Donald Trump. Vamos até Washington tratar disso com a nossa correspondente, a Raquel Krahenbuhl. Raquel, bem-vinda, boa tarde para você. Conta aí quais são os próximos movimentos do presidente americano, aproveitando aí que o caminhão saiu de perto de você. Exato, Trali. Obrigada, boa tarde a você e a todos. Olha, Trali, os próximos dias são cruciais para Joe Biden e para a disputa democrata, e ele sabe disso. O presidente segue na luta para tentar recuperar a confiança após o debate. Desde ontem, Biden está no telefone conversando com aliados e políticos do partido. Hoje, o presidente tem um encontro aqui na Casa Branca com governadores democratas e também uma ligação com doadores da campanha. E nos próximos dias, o presidente vai fazer comício depois do feriado de amanhã. Na sexta-feira, ele já parte para estados decisivos, Wisconsin e Pensilvânia, vai falar com os eleitores. Ele sabe que tem que provar nos próximos dias que está bem. Mas, segundo a reportagem do New York Times que você estava falando, Trali, Biden contou a um aliado próximo que talvez não consiga salvar a candidatura. Foi a primeira indicação a vir a público de que ele está avaliando se ele consegue se recuperar. A campanha disse que não é verdade, que Biden está 100% comprometido. Agora, a campanha vai ficar de olho nos próximos dias na performance de Biden, mas também se o dinheiro de doadores segue chegando e como estão as pesquisas. Uma delas mostrou ontem que 1 em cada 3 eleitores do Partido Democrata defendem que Biden desista dessa disputa. Mas outras pesquisas têm mostrado, Trali, que o debate não mudou a intenção de votos dos eleitores e que a maioria vai votar em Biden, porque a maioria daqueles que disseram que vão votar em Biden dizem que não vão votar porque querem Biden, mas porque não querem Trump no governo.